Dando continuidade ao trabalho, resolvida a primeira questão da placa, onde calculamos o centroide total e usamos a estratégia dividindo a placa, já que era irregular, em diversas regiões, e calculamos o centroide de cada uma e depois encontramos o centroide da placa toda. Agora iremos dar continuidade com o momento de inércia. Então, partindo para a segunda questão. Então, agora vamos responder a segunda questão, que fala para determinar a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, bem como os respectivos valores do momento de inércia. Então, para calcular o momento de inércia da placa, foi necessário dividir em etapas a placa abaixo, por regiões, isso porque se trata de uma placa irregular. Então, o momento de inércia pode ser obtido a partir das formas que já conhecemos, algumas que são tabeladas para figuras regulares e outras devemos usar a integral. Então, a gente dividiu em regiões a placa, já que é irregular, e da mesma forma, seguindo a divisão que foi feita na questão 1. Então, além do momento de inércia, devemos calcular também o produto de inércia, que é obtido a partir da integral da multiplicação de cada elemento de área dA da superfície A pelas suas coordenadas x e y, através da integração sobre a área. E então, a partir daí, será obtido um produto de inércia que pode ser positivo, negativo ou nulo. E o momento de inércia, ele só pode ser positivo. O momento de inércia em relação à região Q1. A região Q1 é definida pela função y igual a raiz de x. Com isso, na questão 1 foi definido qual o centroide em relação a x, em relação a y e a área. Assim, através dessa imagem, podemos definir o elemento dA, que será y dy. Assim, nós podemos encontrar o momento de inércia em relação a x dessa figura, que será a integral de y ao quadrado dA, onde dA é y dx. Substituindo o dA nessa expressão, temos que o aumento de inércia em relação a x vai ser a integral de x, raiz de x dx. Resolvendo essa integral, que será definido no intervalo de 0 a 1, temos que o aumento em relação a x será 0,599 metros a quarta. Assim, podemos usar o teorema dos eixos paralelos para encontrar o momento em relação a x no centroide dessa peça, que será o momento em relação a x menos a distância entre o centroide e o eixo x da peça ao quadrado vezes a área. Calculando, temos que o momento em relação a x do centroide dessa peça será 0,505 metros a quarta. Logo após, podemos calcular o momento em relação a x do centroide da peça toda, que será o momento em relação a x do centroide dessa peça mais a distância em relação a y do centroide dessa peça até o centroide da peça toda, representado pela diferença entre o centroide da peça toda menos o centroide da peça da região Q1, elevado ao quadrado vezes a sua área. Assim, o momento em relação a x da peça toda do centroide vai ser igual a 2,394 metros a quarta. Prosseguindo com o momento em relação a y da nossa peça, através da integral dupla, que será definida por x dy dx, onde o intervalo em relação a x será de 0 a 1 e em relação a y será de 0 até a função. Resolvendo essa integral, temos que o momento em relação a y dessa peça será 0,284 metros a quarta. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o momento em relação a y do centroide da peça vai ser o momento em relação a y menos a distância em x do eixo y até o centroide ao quadrado vezes a sua área. Assim, o momento em relação a y do centroide dessa peça será 0,046 metros a quarta.
Com isso, agora nós podemos utilizar novamente o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento em relação a y do centroide da peça toda, que vai ser igual ao momento em relação a y do centroide dessa peça, Q1, mais a sua distância entre o eixo y do centroide da peça toda e o eixo y do centroide da peça Q1. S elevado ao quadrado vezes a sua área. Assim, o momento em relação a y da peça toda vai ser 4,684 metros a quarta. Quanto ao produto de inércia da região Q1, a mesma será definida da seguinte forma, que será a integral dupla de x, y, dy, dx, onde, em relação a x, a variação será de 0 a 1 e y será de 0 até a nossa função. Calculando a mesma, podemos obter que o produto de inércia em relação a x e y será 0,116 metros a quarta. Assim, aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o produto de inércia em relação aos eixos centroidais será o nosso produto de inércia em relação a x e y menos a coordenada e x do centroide da região Q1 vezes a coordenada y do centroide da região Q1 vezes novamente a área. Com isso, o nosso produto de inércia em relação aos eixos centroidais da região Q1 será 0,016 metros a quarta. Assim, novamente, usando o teorema dos eixos paralelos, podemos encontrar o produto de inércia dessa figura em relação à figura toda, que será o produto de inércia em relação aos eixos centroidais dessa figura mais a distância entre os eixos centroidais dessa figura Q1 até a figura toda vezes a distância entre o eixo centroidal y dessa figura até a figura como um todo vezes a sua área. Calculando assim, temos que o produto de inércia em relação à figura toda nos eixos centroidais será menos 2,0994 metros a quarta. O momento de inércia em relação à região Q2, onde Q2 é definida como x menos 2 ao quadrado, podemos, de acordo com essa figura, definir nosso elemento dA, que será y dx, e, de acordo com a questão 1, o x do centroide dessa peça é 2 metros e o y do centroide é 0,3 metros, e a área é 0,667 metros ao quadrado. Assim, podemos encontrar o nosso momento de inércia em relação a y dessa figura, que será x dA, onde dA é y dx, e a mesma está definida no intervalo em relação a x de 0 a 2. O nosso momento de inércia em relação a y será a integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx, onde aqui representa a nossa função y modificada da forma como foi posicionado nossos eixos. Assim, calculando o momento de inércia em relação a y, temos que ele será 1,066 metros a quarta. Com isso, aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o nosso momento de inércia em relação a y será o momento de inércia em relação a y do centroide da peça mais a distância em y do centroide da peça em y até o eixo y da peça vezes a sua área. Com isso, isolando o momento de inércia em relação a y do centroide, temos que o mesmo será 0,399 metros a quarta. Assim, agora podemos calcular o momento de inércia em relação a y do centroide da peça toda, que será o momento de inércia em relação a y do centroide dessa peça mais a distância entre o eixo x da peça toda até o eixo x dessa peça da região Q2 elevado ao quadrado vezes a sua área. Com isso, podemos calcular o momento de inércia em relação a y da peça toda, que será 1,420 metros a quarta. Continuando o momento de inércia em relação à região Q2, definimos um novo elemento de área dA, sendo x dy,
Com isso, calculando o momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura, temos que a mesma será a integral de y ao quadrado dA, onde dA é x dy, onde a mesma será definida no intervalo de 0 a 1. Com isso, substituindo o nosso x, que pode ser encontrada através da função da região onde foi isolado x, temos que, ao substituir x e resolver a integral, o nosso momento de inércia em relação a x da figura Q2 foi 0,619 metros a quarta. Assim, aplicando o teorema dos eixos paralelos e isolando o momento de inércia em relação a x do eixo centroidal dessa figura, a mesma será igual ao momento de inércia em relação a x da figura menos a distância em y do centroide da figura até o eixo y da figura ao quadrado vezes a sua área. Assim, resolvendo a mesma, temos que o momento de inércia em relação ao x do centroide dessa figura será igual a 0,559 metros a quarta. Novamente, após isso, aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o momento de inércia em relação a x da figura toda vai ser igual ao momento de inércia em relação a x do centroide dessa figura, que é a Q2, mais a distância em y entre o centroide da figura toda até o centroide dessa figura ao quadrado vezes a sua área. Assim, podemos calcular o momento de inércia em relação a x da figura toda, que será 2,284 metros a quarta. Com isso, partindo agora para o produto de inércia, o mesmo, aplicando o teorema dos eixos paralelos, em relação à figura toda, será o produto de inércia em relação aos eixos centroidais dessa figura, mais a distância em relação a x dessa figura entre o eixo centroidal da figura toda e o eixo centroidal da região Q2, vezes a distância entre o eixo centroidal da figura toda até o eixo centroidal da figura em questão, vezes a área. Com isso, vale lembrar que em relação ao produto de inércia dessa figura em relação aos eixos centroidais, a mesma é zero, pelo motivo que a figura tem um eixo de simetria. Assim, o produto de inércia em relação aos eixos centroidais da figura toda será menos 1,327 metros a quarta. O momento de inércia em relação à região Q8. A região Q8 é definida como x é igual a menos seno de y. Assim, com relação, tendo em vista a questão Q1, a área dessa região é 2 metros quadrados e o x centroidal dessa figura é 0,393 metros e o y é menos 1,571 metros. Com relação à figura, podemos definir o elemento de área dA, que será x dy. Assim, nós podemos encontrar o nosso momento de inércia em relação a x, que será ydA, onde dA, novamente, é x dy. Assim, nossa integral irá variar de 0 a π. Com isso, substituímos o nosso valor de x, que será a nossa função menos seno de y, e fazendo o ajuste já que a mesma está abaixo do eixo x. Assim, teremos que o momento de inércia em relação a x será igual a 5,870 metros a quarta. Aplicando o teorema dos eixos paralelos e isolando o momento de inércia em relação a x dessa figura, temos que a mesma será igual ao momento de inércia em relação a x da figura menos a distância em y do centroide dessa figura até o eixo y dessa figura ao quadrado vezes a sua área. Com isso, o momento de inércia em relação a x do centroide dessa figura vai ser igual a 0,934 metros a quarta. Novamente, aplicando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal da figura toda vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura, ou seja, a região Q8, mais a diferença em relação ao eixo y da figura toda até o eixo y centroidal dessa figura, ao quadrado vezes a sua área. Assim,
o momento de inércia em relação a x da figura toda vai ser igual a 1,072 metros a quarta. O momento de inércia em relação à figura Q8, temos que o momento de inércia em relação a y da figura Q8 será definida como a integral de x ao quadrado dA, onde dA é x dy. Com isso, substituindo o nosso valor de x, que será representado pela função, onde x é igual a menos seno de y, temos que o momento de inércia em relação a y da figura será a integral de 0 a π, substituindo os valores de x, onde, fazendo o ajuste, nós colocamos o menos aqui anteriormente, pelo motivo da figura estar abaixo do eixo x. Com isso, calculando o momento de inércia em relação ao eixo y, temos que a mesma será 1,333 metros a quarta. Assim, para calcular o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal, a mesma será igual ao momento de inércia em relação ao eixo y da figura, menos a distância entre o centroide e o eixo x centroidal da figura ao quadrado vezes a sua área. Assim, o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura vai ser igual a 1,024 metros a quarta. Com isso, aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura toda vai ser igual ao momento de inércia em relação a y do eixo centroidal dessa figura, mais a distância entre o eixo x da figura toda e o eixo x da figura centroidal dessa região Q8. Isso ao quadrado vezes a sua área. Com isso, o momento de inércia em relação ao eixo y da figura centroidal T vai ser igual a 17,201 metros a quarta. Quanto ao produto de inércia da nossa figura da região Q8, o produto de inércia em relação aos eixos centroidais da figura como um todo vai ser igual ao produto de inércia em relação aos eixos centroidais da figura, mais as distâncias em relação ao eixo x do centroide da figura toda até o centroide dessa figura, vezes a distância em relação aos eixos y da figura toda até o eixo centroidal dessa figura, vezes a sua área. Assim, o nosso produto de inércia em relação aos eixos centroidais da figura vai ser igual a 1,496 metros a quarta, sendo que vale lembrar que o produto de inércia em relação aos eixos centroidais dessa figura vai ser igual a zero, tendo em vista que a mesma tem um eixo de simetria. Com relação ao momento de inércia da região Q9, onde a mesma é definida pela função x igual a menos seno de y, temos que, definindo o elemento dA, o mesmo vai ser igual a x dy. E, segundo a questão 1, temos que a área dessa região será 0,350 metros a quarta e a coordenada x centroidal dessa região é menos 0,263 metros e a coordenada y é menos 3,707 metros. Assim, calculando o momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura, o mesmo será igual à integral de y ao quadrado dA, e dA é igual a x dy. Com isso, o nosso momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a y ao quadrado vezes x, onde x é igual à nossa função menos seno de y. Com isso, a nossa integral vai ser definida no intervalo de 0 a 4 menos π, tendo em vista a posição da figura anterior. Calculando essa integral, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a 0,125 metros a quarta. Com isso, aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que, se isolar o momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura centroidal, vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x da figura, menos a distância em relação ao eixo y centroidal dessa figura até o eixo y da figura ao quadrado vezes a área. Assim, substituindo aqui, nós podemos encontrar que o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal dessa figura vai ser igual a 0,095 metros a quarta. Prosseguindo, podemos encontrar o momento de inércia em relação ao eixo x
centroidal da figura como toda vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x centroidal da figura mais a distância em y do eixo centroidal da figura até o eixo centroidal dessa figura da região Q8 ao quadrado vezes a sua área. Assim, momento de inércia em relação ao eixo x centroidal da figura como um todo vai ser igual a 2,109 metros a quarto. O momento de inércia em relação ao eixo y da região Q9 será definido como a integral de x ao quadrado dA, onde dA é x dy, sendo que, substituindo o x, que é a função, temos que o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a menos seno de y ao quadrado vezes o menos seno de y dx. A integral vai ser definida de 0 a 4 menos π de acordo com a figura. Fazendo o ajuste também, sendo que a mesma está abaixo do eixo x, colocamos o menos aqui fora. Assim, o momento de inércia em relação ao eixo y dessa figura vai ser igual a 0,116 metros a quarta. Prosseguindo, o nosso momento de inércia em relação ao eixo y centroidal dessa figura vai ser o momento de inércia em relação ao eixo y da figura menos a distância entre o eixo x da figura até o eixo centroidal ao quadrado vezes a sua área. Assim, calculando, o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura vai ser igual a 0,082 metros a quarta. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura como um todo vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo centroidal dessa figura, que é a região Q9, mais a distância em x do centroide da figura como um todo até o eixo do centroide dessa figura da região Q9 ao quadrado vezes a área. Com isso, calculando, temos que o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura toda vai ser igual a 4,390 metros a quarta. Prosseguindo, agora vamos calcular o produto de inércia em relação à figura como um toda, onde a mesma vai ser igual ao produto de inércia em relação aos eixos centroidais dessa figura mais a distância em relação ao x do centroide da figura como um toda até o centroide da figura da região Q9 vezes a distância em relação a y do centroide da figura como um todo até o centroide da figura da região Q9 vezes a sua área. Assim, o momento de inércia em relação aos eixos centroidais da figura T vai ser igual a 2,939 metros a quarta. Dando continuidade ao cálculo do momento de inércia, partimos agora para a região Q6, que é representada pelo retângulo 1. Temos da questão 1 que o centroide da placa toda em x é 3,237 metros e em y menos 1,308 metros. O retângulo ele tem 5 metros de base e 4 metros de altura, e o centroide dele, calculado na questão 1, é 2,5 em x e em y menos 2. Agora, podemos calcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura em x e em y. Já é tabelado para essa figura, que é regular, que vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Substituindo os valores, temos que o momento de inércia do centroide da figura em relação a x é 26,667 metros a quarta. E em y da mesma forma, só que a base, que vai ser ao cubo, vezes a altura sobre 12. Substituindo os valores, o momento de inércia em relação ao centroide da figura vai ser 41,667 metros a quarta. E agora, aplicando o teorema dos eixos paralelos, podemos calcular o momento de inércia em x e em y do centroide da figura em relação ao centroide da peça toda, que é dado pelo momento de inércia em x da figura mais a diferença entre o centroide em y e o da figura
ao quadrado vezes a área do retângulo. Isso vai dar 36,244 metros a quarta. Da mesma forma, faz para y, então, o momento de inércia em y em relação ao centroide da peça toda é 52,530 metros a quarta. Em seguida, calcula-se o produto de inércia do retângulo. O produto de inércia vai ser igual ao produto de inércia da figura, que vai ser zero, porque ela possui um eixo de simetria, mais a diferença entre as coordenadas em x do centroide da figura e da peça toda e em y em relação ao centroide da figura e da peça toda, vezes a área. Substituindo os valores, teremos que o produto de inércia vai ser 10,200 metros a quarta. Dando continuidade ao cálculo do momento de inércia, agora vamos calcular o momento de inércia da região Q4, que é representado pelo quadrado. Então, o quadrado tem o lado de 1 metro, e para calcular o momento de inércia do centroide do quadrado em relação a x e y, já é tabelado esse cálculo, que é dado pela base vezes a altura ao cubo sobre 12, vai dar igual a 1 sobre 12 avos metros a quarta, e em y, base ao cubo vezes a altura sobre 12, vai dar 1 sobre 12 avos metros a quarta. Temos o centroide do quadrado, que é 5,5 em x e 0,5 em y, e o da peça toda, que já foi calculado na questão 1, é 3,237 em x e menos 1,308 em y. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, calculamos agora o momento de inércia em x do centroide da peça do quadrado em relação ao centroide da peça toda, que vai ser o centroide em x, o momento de inércia em x do quadrado, mais a diferença entre o centroide da peça toda e o centroide do quadrado em y ao quadrado, vezes a área do quadrado. Substituindo esses valores, que já foi calculado, o momento de inércia em relação a x do centroide da peça toda em relação ao centroide da figura vai ser igual a 3,352 metros a quarta. Da mesma forma em y, só que agora a diferença vai ser entre o centroide x da peça toda da figura ao quadrado vezes a área da figura. Substituindo os valores que já temos, vai ser igual a 5,204 metros a quarta. Em seguida, calculamos o produto de inércia da região 4 quadrada, que vai ser igual ao produto de inércia da figura, que vai ser zero, porque possui um eixo de simetria, mais a diferença entre o centroide em x e em y da figura e da peça toda, vezes a área. Substituindo esses valores que já temos, isso vai ser igual ao produto de inércia da peça toda, do centroide da peça toda em relação ao centroide da figura, vai ser igual a 4,092 metros a quarta. Dando continuidade ao cálculo do momento de inércia, agora partimos para a região Q7, que é representada pelo círculo. Então, temos o centroide da placa, calculado na questão 1, e o centroide do círculo. E agora podemos calcular o momento de inércia em relação ao centroide do círculo em x e em y. Em x já é tabelado também, na figura regular, que é dado por 1/4 de πr à quarta vezes a distância ao quadrado. Então, substituindo esses valores que já temos, isso vai ser igual ao momento de inércia do centroide da figura em relação a x é 0,1236 metros a quarta, e em y, da mesma forma, vai ser
1,2508 metros a quarto. E o produto de inércia vai ser igual a diferença entre o centroide em Y da figura e da peça toda e em X da figura da peça toda vezes a área. Vai ser igual a 0,3 metros a quarto. Dando continuidade ao cálculo do momento de inércia, iremos agora calcular o momento de inércia do triângulo 1, que será a nossa região Q3. Nós teremos que os dados anteriormente calculados, nós teremos a área igual a 1 metro quadrado, o nosso x barra será igual a 13 terços metros, o nosso y barra será igual a 1 terço metro. Então nós teremos que o nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa e do centroide da figura ao quadrado vezes a área, que nós teremos que o momento de inércia em x da figura será 1/36 vezes a base vezes a altura ao cubo, que substituindo os valores teremos que será igual a 2,749 metros a quarta. O nosso momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual ao nosso momento de inércia da figura mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que nós teremos que o momento de inércia em y da figura será 7/36 vezes a base ao cubo vezes a altura, que substituindo os valores teremos que será igual a 2,758 metros a quarta. Em seguida, o produto de inércia da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo produto de inércia da figura, que será igual a zero, visto que a figura possui eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa com relação ao centroide da figura, vezes a distância em y do centroide da placa com relação ao centroide da figura, vezes a área, que será igual a 1,799 metros a quarta. Iremos agora calcular o nosso momento de inércia do triângulo 2, que será nossa região Q5. Nós teremos que os dados anteriormente calculados, nós teremos a área que é igual a 2 metros quadrados, o nosso x barra igual a 20 terços metros, o nosso y barra será igual a 4 terços metros. Nós teremos que o nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será dado por momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pela distância em y da figura ao quadrado vezes a área. Nós teremos que o momento de inércia em x da figura será 1/36 vezes a base vezes a altura ao cubo, que substituindo os valores teremos que será igual a 14,397 metros a quarta. Em seguida, teremos que o momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual ao momento de inércia em y da figura mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que nós teremos que o momento de inércia em y da figura será dado por 7/36 vezes a base ao cubo vezes a altura, que substituindo os valores teremos que será igual a 23,969 metros a quarta. Agora iremos calcular o produto de inércia
da figura com relação ao centroide da placa, que será dado pelo momento de inércia da figura, que nesse caso será zero, já que a figura possui um eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a área, que substituindo os valores teremos que será igual a 18,11 metros a quarto. Iremos agora calcular o momento de inércia do triângulo 3, que será a nossa região Q10. Nós temos os dados que foram anteriormente calculados na questão 1. Nós teremos que a área será igual a 0,5 metros quadrados, nosso x barra será igual a 4 terços metros, nosso y barra será igual a menos 10 terços metros. Nós teremos que o momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será igual ao nosso momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que nós teremos que o momento de inércia em x da figura será igual a 1,36 avos vezes a base vezes a altura ao cubo. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será igual a 2,07 metros a quarto. E o nosso momento de inércia em y do centroide da figura com relação ao centroide da placa será igual ao nosso momento de inércia em y da figura mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área. Nós teremos que o momento de inércia em y do centroide da figura será dado por 7,36 avos vezes a base ao cubo vezes a altura. Que substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em y do centroide da figura com relação ao centroide da placa será igual a 2 metros a quarta. Agora iremos calcular o produto de inércia da figura com relação ao centroide da placa, que será igual ao momento de inércia da figura, que nesse caso será zero, já que a figura possui um eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a área, que substituindo os valores, teremos que será igual a 3,848 metros a quarto. Iremos agora calcular o momento de inércia do triângulo 4, que será a nossa região Q10. Nós teremos que os dados anteriormente calculados na questão 1, nós teremos que a área será igual a 0,5 metros quadrados, nosso x barra será igual a 2 terços metros, nosso y barra será igual a menos 10 terços metros. Nós teremos que o momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que nós teremos que o momento de inércia em x da figura será dado por 1,36 avos vezes a base vezes a altura ao cubo mais a distância em y do centroide da placa pela distância em y do centroide da figura ao quadrado vezes a área. Substituindo valores, teremos que nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será dado por 2,07 metros a quarta. E nosso momento de inércia em y do centroide da figura com relação ao centroide da placa será dado por momento de inércia em y da figura mais a distância em x
do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que o nosso momento de inércia em y da figura será igual a 7,36 vezes a base ao cubo vezes a altura. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual a 3,49 metros a quarta. Em seguida, calcularemos o produto de inércia da figura com relação ao centroide da placa, que será dado por momento de inércia da figura, que nesse caso será zero, já que o triângulo possui eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide, a distância em x do centroide da figura vezes a distância em y do centroide da placa pela distância em y do centroide da figura vezes a área, que substituindo os valores teremos que será igual a 2,602 metros a quarta. Agora iremos calcular o momento de inércia do triângulo 5, que será a nossa região Q11. Nós teremos que os dados anteriormente calculados na questão 1, nós teremos que a área será igual a 1/8 metros quadrados, nosso x barra será igual a 10 terços metros e o nosso y barra será igual a menos 19/6 metros. O nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será igual ao nosso momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área. O momento de inércia em x da figura será dado por 1,36 vezes a base vezes a altura ao cubo, que substituindo os valores teremos que será igual a 0,434 metros a quarta. O nosso momento de inércia em y do centroide da figura com relação ao centroide da placa será dado por momento de inércia em y da figura mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que o momento de inércia em y da figura será 7,36 vezes a base ao cubo vezes a altura. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual a 0,013 metros a quarta. Em seguida, calcularemos o produto de inércia da figura com relação ao centroide da placa, que será dado pelo momento de inércia produto de inércia da figura, que nesse caso será zero, já que o triângulo possui eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa com relação ao centroide da figura vezes a nossa distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura vezes a área, que substituindo os valores teremos que será dado por menos 0,022 metros a quarta. Agora iremos calcular o nosso momento de inércia do triângulo 6, que será a nossa região Q13. Nós teremos que a nossa área será dada por 1/8 metros quadrados, nosso x barra será igual a 14 terços metros, nosso y barra será igual a menos 19/6 metros. Nós teremos que o nosso momento de inércia em x do centroide da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área. O momento de inércia em x da figura será dado por 1,36 vezes a base vezes a altura ao cubo,
Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será igual a 0,434 metros a quarta. Nosso momento de inércia em y do centroide da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo momento de inércia em y da figura mais a distância em x do centroide da placa pela centroide da figura ao quadrado vezes a área. O momento de inércia em y da figura será dado por 7/36 vezes a base ao cubo vezes a altura. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual a 0,267 metros a quarta. Em seguida, calcularemos o produto de inércia da figura com relação ao centroide da placa, que será dado por produto de inércia da figura, que será zero, já que o triângulo possui um eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura, vezes a área. Substituindo os valores, teremos que será dado por menos 0,332 metros a quarta. Iremos agora calcular o momento de inércia do retângulo, que será a nossa região Q12. Nós temos que os dados anteriormente calculados, nós teremos que a nossa área do retângulo será igual a 0,5 metros quadrados, nosso x barra será igual a 4 metros, nosso y barra será igual a menos 13 sobre 4 metros. O momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será dado pelo momento de inércia em x da figura mais a distância em y do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área. O momento de inércia em x da figura, já pelos dados tabelados, será igual a base vezes a altura ao cubo vezes dividido por 12. Substituindo os valores, teremos que o momento de inércia em x da figura com relação ao centroide da placa será igual a 1,484 metros a quarta. O momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual ao momento de inércia em y da figura mais a distância em x do centroide da placa pelo centroide da figura ao quadrado vezes a área, que o momento de inércia em y da figura será dado por base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia em y da figura com relação ao centroide da placa será igual a 0,332 metros a quarta. A inércia do retângulo com relação ao centroide da placa será dado pelo produto de inércia do retângulo, que neste caso será zero, já que ele possui eixo de simetria, mais a distância em x do centroide da placa pela distância em x do centroide da figura, vezes a distância em y do centroide da placa pela distância em y do centroide da figura, vezes a área. Substituindo os valores, teremos que o nosso momento de inércia, nosso produto de inércia será igual a menos 0,74 metros a quarta. Após definir todos os momentos de inércia em relação a x, em relação a y e os produtos de inércia em relação a cada região, fazemos o somatório de cada produto de inércia, levando em consideração a mudança que vai ser feita em cada produto de inércia ou momento de inércia, tendo em vista a figura por conta das regiões em que algumas são vazadas e outras não. Assim, logo após ter feito o somatório em relação a x, em relação a y e o produto de inércia, nós encontramos
o momento de inércia médio, que representa a soma do momento de inércia em relação a x mais o momento de inércia em relação a y dividido por 2. Com isso, calculamos também o raio de giração, que é obtido através da fórmula já vista anteriormente. Com isso, podemos calcular o momento de inércia máximo, que representa a soma do momento de inércia médio mais o raio, e o momento de inércia mínimo, que representa a diferença entre o momento de inércia médio e o raio. Assim, logo após, podemos encontrar também o θ. Esse θ representa a orientação do centroide em relação ao eixo x, onde os mesmos irão definir os eixos principais. Com isso, encontramos que o θ máximo vai ser igual a 74,253 graus e o θ mínimo vai ser de 164,253 graus. Com isso, esses dois representam a orientação dos eixos principais da figura.